Voltamos com Roda Viva Pernambuco. Você pode acompanhar também pela internet, Instagram, @AldoVilela, Facebook Aldo Vilela Oficial, o Instagram @TV Nova Nordeste e o Facebook TV Nova Nordeste. Lembro, na próxima terça-feira, dando sequência à série de entrevistas, nós vamos receber aqui no centro do Roda Viva o candidato à reeleição pelo governo do estado de Pernambuco, Paulo Câmara, que pertence ao PSB. Hoje, Júlio Lócio, candidato do Rede Sustentabilidade. Vamos para mais uma rodada. Aline, Inaldo, quem quer voltar perguntando? Aline, por favor. Pode ser. Tudo bom, prefeito, de novo. Prefeito, me diga uma coisa. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do programa Nova Semente, que atendeu bastante as crianças, né? E as mulheres, que as mulheres hoje são muito carentes de deixar os seus filhos para irem para o trabalho, né? A gente não tem com quem deixar, a gente não, que eu não sou mãe, mas as mulheres não têm com quem deixar seus filhos para irem trabalhar. Esse programa, como é que está lá em Petrolina e como é que o senhor pretende implantar ele aqui no estado? Boa pergunta, muito obrigado, Aline. Olha, o Nova Semente foi algo que eu atirei do que vi e acertei do que não vi. Eu, quando era candidato a prefeito, eu entrei na casa de uma senhora e olhei a foto de uma criança na parede. 2 crianças. Seus filhos disseram, mas um morreu afogado. E como Petrolina tem rio, eu achei que tinha morrido no rio. E disse, morreu no rio. Ela disse, não, morreu afogado num balde de água. Eu saí para trabalhar e a criança caiu com a cabecinha dentro do balde. E o outro de 2 anos, 3 anos, não conseguiu tirar. Quando ela chegou em casa, estava um chorando do lado do outro. O meninozinho mergulhado e morto em um balde de água. 15 dias depois eu li um jornal de Recife, onde uma mãe foi presa, acusada de ter abandonado os filhos para ir para o carnaval. E os meninos morreram queimados na casa dela, porque encontraram ela com latinhas de cerveja. Aí prenderam, porque latinha de cerveja saiu, foram investigar e descobriram que não, ela era uma catadora de latinhas de cerveja. Ela saiu de casa para trabalhar, para ganhar o sustento dos meninos que ela tinha deixado em casa, e os 2 morreram queimados. Então aquilo me deixou assim muito preocupado e eu comecei a pensar em como construir algum modelo que fosse uma alternativa ao que nós temos. E o que é que nós temos no Brasil, o que é que nós temos em Pernambuco? Creches construídas com recursos federais, e você muitas vezes precisa ir a Brasília, bajular, ir lá, leva projeto, vem projeto, CGU, aprova, desaprova, TCU. E isso passa anos para um prefeito fazer creche. Eu descobri que em Petrolina os prefeitos tinham construído em média uma creche por ano. Uma creche por ano. Então eu resolvi criar um modelo alternativo, chamei um grupo de empresários, apresentei eles uma ideia, olha, é o seguinte, se vocês construírem a unidade, se vocês pegarem uma casa, reformar uma unidade com 4 quartos, eu preciso de uma unidade com 4 quartos, porque eu preciso no primeiro quarto colocar 5 crianças de 0 a 6, eu preciso colocar no segundo quarto 10 crianças de 1 a 2, no terceiro quarto eu vou colocar 10 crianças de 2 a 4, e do quarto vamos colocar 10 crianças de 2 a 6, a pré-alfabetização, que os meninos fazem 2 vezes, de 4 a 5, de 5 a 6, na mesma salinha. E aí, uma senhora que estava limpando o ambiente, viu, me procura depois na prefeitura e disse, prefeito, eu vi lá a sua palestra para os empresários que não se interessaram tanto na minha ideia. E disse, se a gente fizer, eu disse, quem? A senhora? Eu disse, se eu juntar minhas amigas, minhas comadres, lá no bar Henrique Leite, e fizer, o senhor fala o que o senhor disse, que paga as professoras, a comida, eu achei que ela estava tentando me impressionar a eu fazer. Eu disse, faço. 1 mês depois ela me preocupa, eu vou na casa, tá a casa toda arrumadinha, com as carteirazinhas, com a lixeira, com as lousazinhas, toda equipada, pronta para receber as crianças. Eu procurei então uma senhora chamada Irmã Dourado. Eu digo sempre, que eu posso ir para o inferno, mas minhas mãos vão para o céu. Porque eu operei de catarata Irmã Dourado, que era uma santa de Petrolina, e Padre Bernardino, que é outro santo de Petrolina. E Irmã Dourado dizia assim, uma vez eu disse, Irmã Dourado, quais os meninos que a senhora cuida? Ela tem uma instituição de crianças abandonadas de rua. Ela disse, meu filho, eu quero os que ninguém quer. Vê que palavra linda ali. Eu quero os que ninguém quer. E eu cheguei lá na casa dela, na casa das irmãs, disse, irmã, eu vim aqui falar com um negócio com a senhora. Vamos acabar com esse Petrap? Ela disse, prefeito, você está doido, é? Eu digo, é porque agora a gente tem que querer o menino tudinho. Vamos querer todo mundo? Vamos me ajudar? Fiz um convênio com o Petrap, como um OS, como os convênios de OS, para ela fazer a contratação do pessoal, porque tem alguns critérios no Nova Semente que nós desenhamos, que era o seguinte, só podia trabalhar no Nova Semente se morasse no bairro.
não podia cuidar dos filhos dos outros se não conhecesse. Então, para trabalhar na unidade, tinha que morar no bairro. Tinha que ter pelo menos o 2º grau completo. Não precisava ter nível superior, não. O MEC, às vezes, comete um erro terrível, que as evidências científicas todas mostram que para você cuidar de uma criança muito pequena, de 0 a 6, grande parte dessas pessoas podem ter o 2º grau, ou um curso normal, ou um treinamento específico para estimular as crianças de maneira correta. Mas essas pessoas são qualificadas? Elas são pessoas qualificadas que trabalhavam no processo. lá nessas creches? Todas eram qualificadas, muitas fizeram faculdades. Agora, o critério, por exemplo, para ser gestora da unidade, qual era o critério? Ser uma liderança, ela mobilizar a comunidade para montar a unidade. Agora, nós precisamos entender que o bom é inimigo do ótimo, ali. As crianças estão todas na rua aí. E nós temos que entender o seguinte, uma pessoa com 2º grau, se recebe um treinamento, eu estou falando a você de evidência científica. Desculpa, do que o senhor disse aí, do que o senhor fez... Não é opinião minha. Não, do que o senhor fez do Nova Semente, lá em Petrolina, que o senhor implantou, o atual prefeito, a atual gestão, deu continuidade? Eu vou chegar lá. O Nova Semente não é... Eu não estou falando de um pensamento meu, isso é evidência científica. A ciência mostra que uma pessoa com nível médio, se receber os treinamentos específicos que a gente fazia em parceria com um cidadão chamado João Batista, que é do Instituto Alfibeto, com a metodologia chamada CLASS, que é importada da Universidade Americana chamada Virgínia, onde os monitores iam nas unidades, Aldo, colocavam câmeras de filmava a interação da pessoa com a criança. Depois levava para uma sala essa menina e dizia, a interação está errada, a interação deve ser assim, você tem que olhar para o olho da criança, você tem que provocar a criança a melhorar o vocabulário dela. Era um negócio extraordinário. Tanto é que nós fizemos uma pesquisa de vocabulário dessas crianças. Eu fui convidado para fazer um curso na Harvard e a minha missão foi fazer uma pesquisa com o vocabulário dessas crianças. E nós comparamos esse vocabulário com as crianças que estavam fora de unidades e com as crianças que estavam no programa de educação infantil, que é um programa bom, em Boa Vista, e as nossas crianças tiveram um resultado de vocabulário melhor. Então, o programa dava resultado. Agora, custava caro, porque eram 5 refeições por dia, 12 horas de atendimento. A mãe deixava o menino de 6 da manhã e pegava 6 da noite, porque as mulheres em Petrolina trabalham muito na fruticultura irrigada. Então, elas saem de casa muito cedo e chegam no final da tarde. Porque ainda não conheço empresário que diga, não, só tem menino que só vai trabalhar mês expediente. Não tem isso, as mulheres são obrigadas a ter uma jornada de 44 horas no mínimo. Então, para arredondar, o prefeito atual achou caro o programa, achou caro, e fechou metade das unidades e colocou meio turno só. A maioria das unidades são meio turnos. Então, hoje a gestão estragou o que o senhor tinha iniciado. E teve uma ideia diferente, porque eles estão muito ligados em fazer viaduto. E eu fiquei louco quando eu vi o povo morando debaixo do viaduto. Eu preferi fazer casa. Rinaldo. Prefeito, o senhor disse aí que é chegada a hora de se escolher um governador em Pernambuco que não seja de casa forte, né? Aí eu lhe pergunto o seguinte, o senhor acha, assim, possível construir sua candidatura de governador, o senhor vindo de Petrolina para cá, quando a história, a tradição política em Pernambuco mostra o contrário, né? Geralmente as candidaturas saem daqui da capital para depois buscarem espaço no interior. O senhor está fazendo o movimento inverso. Como é que o senhor avalia até agora esse trabalho que o senhor fez? O senhor está realmente convicto de que pode chegar? Pois não, a regra só existe porque há exceção. Se eu não houvesse exceções, não haveria a palavra regra. Só existe a palavra regra porque há exceções. A norma, né, e é esperado, porque a maior concentração da população está em Recife, na região da Mata, até o Agreste, é que os governos saiam daqui para lá. Nós só tivemos, que eu saiba até agora, 2 governadores do Sertão, por exemplo, que foi Nilo Coelho, que foi nomeado, e Zé Ramos, que era vice e assumiu. Eleito, você eu primeiro, com sua ajuda, viu, meu amigo? Por quê? Candidato, permita só uma parte, ele não era vice, não. O vice era Roberto Magalhães. Como o Roberto disputou a governadoria, ele assumiu. Mas então ele assumiu a vice? Não, ele foi ser governador, porque Marco Maciel... Ele era presidente da Câmara? Era presidente da Assembleia. Presidente da Assembleia. Então ele era presidente da Assembleia, né, e estava na linha de sucessão, né?
Obrigado. Nada. É bom ter alguém que conheça a história mais profundamente. Né? Mas, enfim, agora nós estamos com a possibilidade de ter um governador que tem bons resultados. Olha, as pessoas dizem, mas tem que ser prefeito de Recife para ser governador. Mas eu construí mais casa do que o prefeito de Recife. Eu tive o IDEB melhor do que o prefeito de Recife. Eu tive o resultado da saúde melhor do que o prefeito de Recife. Eu tive resultado na educação gastando metade do que o prefeito de Recife gasta com aluno. A Prefeitura de Recife, em 2016 e 2017, gastava R$10 mil por aluno ano. Nós gastávamos 4 mil. E com resultado melhor. Ou seja, Recife está jogando dinheiro no mato, desperdiçando dinheiro e com resultado pior. Então, eu penso que isso me credencia para ser governador. Agora, sua candidatura, assim, lá em Petrolina, como é que foi recebida? O senhor tem alguma pesquisa de Eu estou consumo? entusiasmado de ter um prefeito, um governador que foi prefeito da sua cidade, né? Mas isso não basta, é preciso que nós possamos entusiasmar também o Agreste, como estaremos falando amanhã, o nosso vice é do Agreste, que também vem sofrendo uma discriminação política, porque tem muita sorte para ser vice, por isso que eu fui buscar um vice no Agreste. O Agreste tem sorte no vice. Então já estou na vantagem nessa história, né, Ali? Você que conhece bem. Né? E está desprestigiado das demais chapas, porque as demais chapas foram montadas na conveniência da política. Luciano Bezerra, contador, advogado, profundo conhecedor do polo de confecções, que, na minha opinião, é uma grande vertente da economia de Pernambuco. Mas é político, foi vereador? Já foi vereador e foi secretário de Orçamento e Gestão. Então eu adoro isso, porque eu detesto papel. Rebeca. E Santa Cruz de Capibaribe. Eu detesto papel e ele vai cuidar da papelada. E eu vou cuidar do povo. Candidato, quando o senhor foi prefeito de Petrolina, né, em 2011, o senhor chegou a propor um projeto para a Câmara, na época, em que pedia a retomada ao Executivo do serviço que estava sob a responsabilidade da Compesa. O senhor até, inclusive, chegou a conseguir na Justiça, né, à época, a questão do saneamento, em Petrolina, a municipalização. Se eleito, o que é que o senhor pretende fazer com a Compesa aqui em Pernambuco? E o que pretende fazer... Você está perguntando o que eu pretendo fazer com a Compesa? Em Petrolina ou em Pernambuco? Em Pernambuco, não, aqui em Pernambuco. A primeira coisa que eu vou fazer é a auditoria dessa PPP que botaram a Odebrecht, a empresa mais corrupta do Brasil, dentro. Pronto, eu ia perguntar exatamente isso. O que é que o senhor pretende? Porque desde 2013 ela foi assinada, né? Há 5 anos segue a passos lentos. Aí o senhor deixaria essa PPP? O que é que o senhor eu vou pedir uma revisão. Olha, eu respeito contratos, mas nesse caso específico, Pernambuco se associou com a empresa mais corrupta do Brasil. A Compesa, a Odebrecht está na Compesa, está na Arena de Pernambuco, está na PPP de Itaquitiga com um laranja. Quem está dizendo não sou eu, foi Marcelo Odebrecht que disse na sua delação. Mas aí, Deixa eu te falar. Na verdade, a PPP foi a empresa canadense comprou, entrou na parceria, né? Na verdade, Sim. Não está mais a Odebrecht. Mas no Itaquitiga também não está o nome da Compesa, não. Não está o nome da Odebrecht, não. Mas o Marcelo disse que era um laranja dele. Então, veja, nós temos que fazer uma revisão, porque tem uma série de coisas que estão equivocadas. Eu defendo uma concessão. Você sabe qual é a diferença de concessão para PPP? Uhum. Na concessão, olha, os serviços que são tarifados, os serviços que têm receita, cabe mais uma concessão. Porque o Estado não precisa colocar dinheiro. Por exemplo, o que me informaram, algumas coisas que me mandaram, é que se você não pagar a sua conta de água, quem vai pagar é o Estado. A empresa só entra no bom, no ruim ela não entra. Agora, desculpe, quando o senhor diz isso, citou a Odebrecht, do seu entendimento, há corrupção na Compesa? Não, e veja, eu estou dizendo que a Odebrecht, veja, a gente não pode falar do que a gente não sabe, não tem informação, nem tem provas, né? Agora, a Odebrecht tinha um departamento de propinas. E ela deu propina do Brasil todo. Pode ser que ela tenha olhado para Pernambuco e diga, não, Pernambuco só tem homem sério, só tem político honesto. Em Pernambuco, nós vamos comprar político de todo canto, menos em Pernambuco. Pronto. Aí, pronto. Se aconteceu isso, eu não posso afirmar que teve corrupção. Agora, entenda, a Odebrecht comprou político no Brasil todinho. Pode ser que em Pernambuco ela tenha dito, não, os políticos de Pernambuco só tem gente séria. E o senhor não está na lista da Odebrecht? Graças a Deus, não. Agora, eu até vou mandar uma carta para Marcelo Odebrecht, agradecendo a ele, porque quando eu era prefeito, o pai de Marcelo, o doutor Emílio, foi quem ajudou a construir a Catedral de Petrolina. E na época um amigo meu disse, rapaz, manda uma carta para o Odebrecht, pedindo doação de campanha, para todas as construtoras, né?
E eu mandei. E ele nunca me deu. Agora eu vou mandar a carta para eles. Eu queria agradecer o senhor não ter mandado, porque eu estava enrascado hoje, como um bocado de gente de Pernambuco. A Rebeca quer concluir. Para concluir, o senhor pensa em fazer uma reestruturação na Compesa, né? Isso no seu programa de governo. O que seria isso, na verdade? A Compesa, inclusive, é a maior estatal, né? Primeiro, eu acho Pernambuco. aquele prédio novo da Compesa uma agressão ao povo de Pernambuco. Uma agressão do lado de um bairro. Você já foi naquele prédio novo? Não. Vá lá e olhe para o lado direito. Você vai ver a pobreza e o choque que você tem. Porque nós temos mania de fazer palácio para nós. Não precisava daquilo. Um déficit de saneamento que tem. Um sabedor que cada R$1 que a gente investe em saneamento, a gente economiza R$4 nos tratamentos de doença. Faltando água no agreste. Acho que o que o prefeito está dizendo aqui é bom situar o telespectador em casa. Esse prédio da Compesa é o novo prédio, a nova sede da Compesa, que fica no bairro de Santo Amaro, conhecida ali na comunidade Campo do 11, entre Santo Amaro e João de Barros. Então fica ali encravado no meio de uma comunidade bem carente. Acho que é isso que o senhor quer dizer, né? O que se gastou ali, é o novo prédio da Compesa. O que se gastou ali daria para fazer muito saneamento. Para que aquela suntuosidade para receber o presidente da Compesa, o governador? Eu tenho definido um estado menor para dentro e um estado maior para fora. No 5º eixo do nosso programa de governo, você sabe que nosso programa de governo tem 5 eixos, eu passei para vocês um resumo disso. O 5º eixo é um estado menor para dentro e o maior para fora. E é totalmente contra aquilo que foi feito. Joia, mas em questões concretas, assim, o que é que seria feito de fato com relação à Compesa? Olha, a Compesa precisa concluir as obras que estão paradas, que são muitas adutoras para levar águas para as pessoas. Privatiza de vez? Eu sou contra a privatização, eu defendo concessão, porque a gente não transfere o patrimônio público para terceiros, a gente não coloca o dinheiro público e depois de 20 ou 30 anos você ter o bem novamente para você ou tocar ou fazer uma nova concessão. Inaldo quer perguntar? Em atividades que tem tarifa, como é o sistema público de ônibus, por exemplo, é uma concessão. Uhum. No caso de energia também você pode fazer concessão. Resolver vender, tá bom. Uma concessão teria sido melhor, ao meu ver. Eu estudei muito isso quando eu quis municipalizar a Compesa. Deixa eu para perguntar. Não, eu queria só complementar, prefeito, essa questão da Compesa. Como é que está aquela briga da prefeitura com a Compesa, né? Já na época de Petrolina, né? Justamente, já na época do então prefeito Fernando Bezerra, ele foi à justiça para tirar a Compesa de lá, ele queria que a prefeitura, que o serviço voltasse para o município, né? O município, então, escolheu um outro modelo. Exatamente. E me parece que o senhor deu continuidade a essa. A Constituição ela deixa muito clara que os sistemas de abastecimento de água e esgoto são de competência municipal. O poder concedente é o município. É o município. A Compesa tem um contrato que nós considerávamos precário com o município e Fernando Bezerra defendeu isso quando foi prefeito, mas aí quando Eduardo Campos ganhou ele desistiu. Fernando desistiu. Fernando e Odaci, né? Odaci Sim, era prefeito, desistiram. Sim. O grupo político na época era junto, desistiu. Quando eu entrei na prefeitura, que eu quis municipalizar, ele foi terminantemente contra. Ficou contra. Eu não entendi. Eu digo, tu não pensava assim, rapaz, semana passada mudou. Eu não. Se eu for governador e o prefeito de Petrolina entender que deve municipalizar, nós vamos trabalhar a municipalização, não tem problema. Porque eu não posso pensar do jeito quando eu sou prefeito e pensar do outro jeito quando eu sou governador. Agora, Bota essa bipolaridade na política. Agora, o atual prefeito me parece que quis levar adiante essa briga. Não sei se levou. O senhor poderia... Não, parece que é assim. Quando eles estão no poder, eles querem. Quando é outro que está no poder, eles acham que não é bom. Agora eles estão lá na prefeitura, acham que é bom. É difícil comentar essa bipolaridade política. Mas a briga está judicializada. Sim, é uma briga. Isso é uma briga de 200 anos aí, né? Deixa eu pedir permissão para o candidato Júlio Lócio, os colegas da mesa, a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para dar continuidade ao Roda Viva Pernambuco. Hoje, Júlio Lócio, candidato ao governo do estado pelo Rede de Sustentabilidade. Dentro de alguns segundos a gente volta. Acompanha a gente nas mídias sociais. Daqui a pouco a gente volta.